Olá, estamos aqui no Teatro da UNAERP, na Semana da Comunicação, em parceria com a Feira Internacional do Livro. Hoje, a palestra é sobre Informação e Complexidade, uma jornada jornalística em tempos de IA. O palestrante será Alexandre Sayad. Ao meu lado aqui está o professor Paulo. Olá, Paulo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, na sua visão, o jornalismo está sendo ameaçado pela inteligência artificial? Ameaçado é uma palavra um pouco forte, né? O que eu enxergo é que algumas profissões que antes não se importavam com o avanço da inteligência artificial começam a se importar. Profissões essas que são as profissões intelectuais, né? Se antes a gente tinha direito, jornalismo, publicidade, não se importando com esse tipo de avanço, porque acreditando que a sua profissão não seria ameaçada, hoje, de certa maneira, você tem algumas ferramentas que elas não substituem, mas elas emulam, elas copiam algumas atividades mais mecânicas, um pouco mais técnicas da comunicação. Então, mensagens curtas, textos muito fáceis, coisas mais robóticas, a gente pode falar assim, elas podem sim ser feitas por algumas máquinas, por algumas inteligências, porém, tem um caráter humano de apuração, de sensibilidade, de conduzir uma boa entrevista que ainda as máquinas não têm. Porém, como elas avançam de maneira muito exponencial, não dá para a gente cravar hoje que uma máquina não poderia escrever uma matéria jornalística daqui a 3, 4 anos. Hoje, esse caráter humano ainda é mais forte e ainda garante o jornalismo com protagonismo, mas tem que ter muita atenção. Paulo, os textos jornalísticos, eles são escritos por pessoas, correto? Na sua visão, com as IA, eles podem perder essa humanização textual? De certa forma, a gente já perde um pouco. Existem alguns serviços, como serviços de tempo, e até alguns serviços do futebol, por exemplo, que eles já te dão informações mecânicas, né? Você já consegue acompanhar um jogo, por exemplo, quase em tempo real, com algumas atualizações que são mecânicas. Você consegue acompanhar o tempo, e existem alguns perfis na internet que fazem isso, que eles publicam atualizações a partir de uma inteligência artificial. Então, ele já tem um modelo de texto, se você for ver o ChatGPT, que ele é um modelo que você, apesar de ser muito parecido com o humano, você consegue reconhecer um certo distanciamento crítico, um certo distanciamento de sensibilidade humana mesmo nesses textos. Então, não tem uma perda da humanidade, eu acho que nos textos jornalísticos, mas você tem que ficar atento até que ponto que você, jornalista, também não está sendo muito robotizado, até que ponto você não está reproduzindo esse mesmo tipo de conteúdo. Porque se você é um jornalista que reproduz um conteúdo robótico, sempre faz o mesmo lead, o mesmo esquema de texto, que diferença faz se for você ou se for uma máquina? Muito obrigado, Paulo, pela entrevista. Obrigado. João André, para a Semana da Comunicação.